Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Faz uma falta aquele pastor, né, irmão? Eu fico manca, Jesus. Fico sem pé, sem mão, sem braço. Dá uma tristeza, mesmo sabendo que ele está indo fazer a obra, né? A gente falta um pedacinho, né? Mas eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito, vai fazer e está fazendo em nós, por nós e através de nós. Abra sua Bíblia em nome de Jesus no livro de Êxodo. Eu glorifico a vida de cada um. Livro de Êxodo, capítulo 19. E o versículo 5. Aleluia. Livro de Êxodo, lá no início da Bíblia. Capítulo 19 e o versículo 5. E a palavra de Deus vai dizer assim. Agora, amém, igreja? Capítulo 19 de Êxodo, no versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar. Diga comigo, propriedade peculiar. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, mas eu te convido a ficar com a Bíblia aberta, porque eu gosto de pregar com a palavra de Deus, porque não tem como eu pregar e não falar quem é Moisés. Esse versículo, esse capítulo aqui do livro de Êxodo, ele vai nos dizer quando Deus fala com ele no Monte Sinai. Mas quando Deus, ele declara isso daqui, quando Deus fala a Moisés isso daqui, eu meditava em casa sobre esta palavra. E quantas vezes, irmão, pensa numa presença de Deus maravilhosa que está aqui neste lugar. Ah, Santo Deus eterno. Espírito Santo, eu sei que o Senhor quer fazer algo, o Senhor já está fazendo aqui. Mas, Pai, toma este lugar aqui, Senhor. Que eu possa transmitir o que o Senhor, exatamente o que o Senhor quer dizer à tua igreja. Santo Deus. Aleluia. Quando o Senhor, ele fala a Moisés, através dessa palavra, quando ele fala propriedade particular, se a gente começar a ler do versículo 1, vai dizer assim: o terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Quem foi Moisés, irmãos? Moisés foi aquele menininho que nasceu, que Faraó queria matar, foi posto num cestinho de junco porque ele era belo. E eu vou te dizer uma coisa: quando o Senhor declara sobre propriedade peculiar, sou eu e você, o Senhor, ele nos quer na nossa singularidade, com todas as nossas diferenças. O Senhor, quando ele disse a Moisés aqui nessa palavra, ele estava dizendo sobre um povo. Essa igreja é um povo, amém? Mas para se fazer um povo, precisa de mim, precisa do Diego, precisa da Maria, precisa do irmão Arnaldo, precisa da Michele. E cada um de nós somos diferentes. Mas o Senhor, ele diz o quê? Se diligentemente me ouvir e guardar o meu conserto, vós será propriedade peculiar do Senhor. Por quê? Porque Ele é dono de toda a terra, Ele é dono de tudo. Mas quando essa palavra vai se passar, no terceiro mês, esse povo já vinha caminhando, se você ler, no deserto. Fala comigo, no deserto. Diga de novo, no deserto. Aí o Senhor falava no meu coração: só eu que faço essas coisas. Só eu que faço você produzir no deserto.
Porque o diabo ele te leva no deserto para te matar. Mas o Senhor, quando Ele me leva e te leva para o deserto, é porque lá tem algo a mais para mim e para você. Quando o Senhor fala com aquele povo, quando o Senhor primeiramente usa Moisés lá no capítulo 3 de Êxodo, o Senhor aparece para Moisés no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. E quando o Senhor fala a Moisés, o meu povo perece lá no Egito, Moisés, eles estão clamando, então você vai lá. E Moisés fala assim: mas como que eu vou me apresentar? Eu não sei nem falar, Senhor. Como é que eu vou chegar perante Faraó e vou dizer para ele assim? Como é que eu vou falar? Se você ler Êxodo 3, irmão, é algo profético para a nossa vida. É tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida e saber que não adianta eu, Kátia, me achar. Porque certamente se eu me achar eu vou me perder, porque eu não sou nada. Quem é Deus? E quem me enviou é o grande eu sou. Quem te envia é o grande eu sou. Quem vai te enviar é o grande eu sou. E quando Deus fala a Moisés lá no capítulo 3, Moisés ele pergunta para Deus: como que eu vou me achegar? E o Senhor fala: não vai se preocupar, quando você chegar, diga a eles que o eu sou te enviou. E aí começa Moisés retirando aquele povo do Egito. E se você ler o capítulo 1, 2, 3, 4, foi tanta coisa que Deus fez, Deus falou com Moisés, irmão. E quando chegou aqui no capítulo 19, o que é? Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Quando fala Monte Sinai, eu e você lembra de a tábua dos 10 mandamentos. O que antecedeu? Quando Deus escreveu os mandamentos, antecedeu que Deus ele queria estabelecer um concerto antes com aquele povo. E o Senhor também nessa noite Ele quer estabelecer um concerto das nossas vidas para com Ele. Para quê? Para que eu e você venha a ser propriedade peculiar do nosso Deus. Se eu e você ouvir e guardar tudo que Ele está dizendo aqui. E eu falava: Deus, irmão, pensa no temor dentro do meu coração. Eu temi, irmãos. Sabe por quê? Quando o Senhor ele fala para alguém, quando Ele declara: você é meu, eu e você não tem mais direito de escolher nadinha de nada, na dica de nada. Quando o Senhor ele declara sobre eu e você, sobre a nossa casa, quando o Senhor ele dá uma palavra de conserto, ou eu e você se conserta e vai nos caminhos do Senhor, ou certamente nós vamos nos arrepender, nós vamos sofrer no deserto. E quando eu li essa palavra deserto, o Senhor falava ao meu coração: pergunta para a igreja, há quanto tempo você vai no deserto? Ai, irmã, estou numa fase tão boa. Nossa, Deus está me abençoando de uma maneira, glória a Deus, querido. Glória a Deus, amém? Mas eu vou te dizer que o Senhor falava para mim que não é esse deserto de sofrimento que Ele falava com a igreja. O deserto que o Senhor falava é quando eu e você estamos sozinhos dentro do nosso quarto. O que diz Mateus 6? Entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, e Ele ouvirá e atenderá todos os seus pedidos. Você vai conversar com Deus. Ai, irmã, mas deserto é lugar de sofrimento. Se tem uma coisa que crente é especialista em ouvir, é Deus quando está no deserto. Porque eu vou te falar, irmão, quando nós está na benção, é uma benção, né? Será que sou eu? Eu me envergonho de falar isso. A gente tem preguiça de orar quando a gente não precisa, ou acha que não precisa. A gente tem preguiça de vir para a igreja porque está tudo caminhando bem, está tudo certo, Jesus está me abençoando. O que eu acabei de falar? Deus, Ele só vai dar visibilidade para mim e para você. O que é visibilidade? É bênção. Quando eu e você saber que na visibilidade de Deus é para Ele nos usar, não é para a gente usar ao Senhor. Deus não é usado, Deus não pode ser usado. Deus ele tem que ser glorificado, exaltado em todo o tempo, e é para isso que Ele tem nos chamado e nos convidar a entrar no nosso deserto, no nosso secreto, no nosso quarto e orar a Ele. Por quê? Porque quando o Senhor Ele fala com este povo, a palavra de Deus vai dizer que Ele vai ao monte. E o que é o monte? É lugar alto.
alto. E quando eu e você se coloca no nosso deserto, no nosso quarto, coloca o nosso joelho, as nossas orações, elas sobem ao alto. E é lá que o Senhor vai falar comigo e com você, amém? Esperamos às vezes irmão A, irmão B vir falar algo. Irmão, já teve tempo que eu ficava procurando até mensagem no WhatsApp para ver se alguém falava comigo. Tinha tempo que eu abri e falava: Jeová, parece que todo mundo esqueceu de mim, porque não falei um bom dia, né, o Pai do Senhor. E o Senhor hoje fala ao meu coração: as maiores revelações que eu tenho para te entregar, eu tenho te dado todos os dias que você tem aberto a palavra. Mas você e eu precisamos aprender a entrar no deserto do nosso quarto. Não é entrar em deserto que o inimigo tenta nos colocar. O pastor Marcos, quando estava aqui, ele falava algo que às vezes a gente entra no deserto e pega a prova com a mão. Irmão, e eu vou te falar uma coisa, e Deus tem me chamado a atenção, porque em tudo que eu tenho falado aqui, Deus tem me provado. E se você tem falado algo da parte de Deus, eu vou te dizer: cuidado com o que tua boca fala, porque você certamente vai ser provado. É porque Deus é ruim? Não, irmão. Porque Ele quer que a cada dia eu e você venhamos a ouvir, guardar, nos consertar. Porque ser peculiar para Deus, ser propriedade, é tudinho isso aqui de Jeová. Olha que coisa mais linda. Tudinho, irmão, né, Marcelo? É tudinho. Deus fala que nós vamos ser o quê? Propriedade peculiar. Para quê? Para falar assim: ó, só a crentona? Não, querido. Deus vai me colocar como propriedade peculiar dele, para eu engrandecer o nome dele, para eu falar dele, para eu declarar o amor, para eu pregar a palavra, para eu dar testemunho, para eu ser exemplo, para eu aprender, para eu me arrepender, para eu me confessar, para eu guardar, para eu ouvir tudo que Ele está me dizendo. Amém? É para isso que Deus Ele quer nos dizer que se eu e você guardar e ouvir, nós vamos ser propriedade. E eu vou te falar, quando eu e você somos propriedades peculiares do Senhor, o inimigo ele pode até tentar, mas ele não consegue tocar no ungido de Deus, amém? Quando eu e você nos colocamos na posição de servos, de verdadeiros adoradores da palavra do Senhor, o inimigo ele vai mover o inferno inteiro, ele vai forjar armas, ele vai tentar te matar e me matar de todas as maneiras. Mas aí vem o anjo do Senhor e fala assim: esse aí não toca não, esse daí não vai tocar, não vai tocar, porque eu escolhi para vencer, porque eu escolhi para fazer a minha vontade. E vire comigo essa palavra que eu quero que você leia, em nome de Jesus. No versículo 6 diz assim: e vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso Deus declara para Moisés. Isso é no versículo 6, tá, queridos? Do capítulo 19. Moisés, Deus fala com Moisés: se guardar, se me ouvir, eu vos terei como propriedade peculiar, porque eu sou dono de toda a terra. E para que eu vou fazer? Se vós me serei reino. O que é Deus dizendo, irmão? É exatamente o que eu acabei de dizer. Se eu e você guardar, vós serei reino sacerdotal. O que é sacerdote? É carregar a presença de Jeová, amém? O que é ser sacerdote? É fazer a vontade de Deus, é curar em nome de Jesus, é pregar em nome de Jesus, é salvar em nome de Jesus, é fazer tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo na terra, aquele que está sentado à direita do trono do Pai, amém? O que foi acabado de declarar aqui, se eu e você crer, nós também teremos o nosso lugar à direita do Pai, amém, igreja? Glória a Deus. E Moisés, ele vai e fala para o povo. E aí, olha o que o povo diz no versículo 8. Diz assim: então, depois que Moisés vai lá, chama os anciãos e vai falar para aqueles anciões o que Deus tinha falado. E aí, o povo diz assim no versículo 8: então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos.
E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Moisés era quem? Moisés era um homem que ouvia Deus, falava, conversava com Deus. O Moisés estava lá. Deus vai e fala com Moisés. Moisés vem e fala com o povo. O povo fala com Moisés. Moisés vai e fala com Deus. E hoje eu e você temos o Espírito Santo que fala diretamente comigo, com você, amém? E Moisés vai lá e fala com aquele povo. E o povo diz: tudo que Deus está falando, nós faremos. E nessa hora meu coração temeu. Quantas são as coisas que nós falamos que fazemos para Deus e não fazemos nada? Quantas são as vezes que nós, eis-me aqui, e na primeira chamada, eu não estou dizendo isso, irmão. Às vezes a gente fala na igreja isso, e às vezes as pessoas falam assim: mas eu não estou preparado para falar, eu não estou preparado para pregar. Não, eu não estou dizendo dessa chamada, não. Eu estou dizendo de um chamado, estou falando de um chamado muito maior. É um chamado do Senhor. Não é um chamado de pastor, pastora. Não é um chamado de homem, de mulher, não. É um chamado que você vai sentir aqui. É isso que queima dentro de mim, sabe? É um negócio que vem dentro do meu coração e eu tenho necessidade de fazer. Tem dias que eu não quero. Tem dia que eu não tenho vontade. Tem coisas que eu tenho vontade de fazer, que eu sei que não é certo, mas eu tenho vontade de fazer. Mas eu não posso fazer. O chamado, ele é algo que ele nos traz, irmão. Moisés, ele foi um homem que muito foi dado, mas muito foi cobrado de Moisés. E eu estou dizendo para você de um chamado do céu. E o meu desejo do meu coração é que você, quando entrar no seu deserto, ali no seu secreto. Por que eu estou dizendo deserto? Deserto no sentido de desabitação. Porque o nosso quarto, ele precisa ser um lugar desabitado de tudo que é da terra. O nosso quarto, ele precisa ser habitado por tudo que é do céu. Ele precisa ser habitado pela glória de Deus. Ele precisa ser ouvido por Deus. O nosso quarto, ele precisa entoar uma voz bradada da terra, para que eu e você venhamos a receber o que é entoado do trono dos céus para as nossas vidas. O deserto, se a gente olhar no deserto, a gente acha que é morte. Não, querida, eu não estou dizendo nesse sentido de morte. Eu estou dizendo num sentido onde ali você vai ter um relacionamento profundo com o Senhor. E quem não tem relacionamento com Deus não ouve Deus. Aleluia. É igual um vaso mole que não passa no fogo. Qualquer um que põe a mão dá forma nele. E se eu e você não entrarmos com Deus na onde Ele mandar entrar, qualquer um vai mudar eu e você. Qualquer um que falar vai nos levar com palavras. E normalmente essas palavras, elas são doces, mas no final ela se torna amarga no nosso ventre. Enquanto quando Deus, ele nos convida a entrar no deserto, a palavra, ela é amarga, mas no final ela é doce como um mel, amém? E o que é? É o chamado. É o chamado. Ele fala para Moisés pegar aquele povo e ir para o monte. A palavra vai dizer que eles acamparam, eles ficaram ali no deserto. Eles montaram moradia. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, que tem dia que eu não tenho vontade de vir para o culto. Tem dia que eu estou tão arrebentada que eu tenho vontade de ficar só no meu quarto orando para Deus. Por quê? É uma dor às vezes na alma da gente que eu não sei nem de onde que vem, sabe? Parece que não vale a pena. Parece que está tão pesado. Parece que está tudo tão desgovernado. E não é o que é. Porque a nossa carne, ela começa a declarar para mim e para você: vai no deserto fazer o quê, Diego? Vai sair do Egito para ir atrás de um povo que vai ficar no deserto para passar fome, para morrer no sol quente, no frio à noite. Não tem comida, não vai levar nada. E é assim que Deus me quer e te quer. Vem me
me seguir. Para de se preocupar. O Senhor falava ao meu coração: se está sol, se está chuva, para de se preocupar e só me ouve, só me obedece, porque você é propriedade minha, amém? Vocês são propriedade peculiar do Senhor. A partir do momento em que nós nos reconhecemos nesse cenário, aonde nós venhamos a acreditar que faz todo sentido servir a Deus, que não existe outro caminho, não existe outro lugar, não existe, irmãos. E às vezes a gente quer pegar as pessoas à força para fazer a obra. E Deus tem me ensinado: silencia, se aquieta, aprende você. E o Senhor está falando para cada um de nós: vamos aprender nesse deserto. Vamos aprender quando Deus fala com um homem, porque Moisés, Deus falava com ele e ele emitia com o povo. Vamos aprender para com Deus. Esse povo, quando o povo ele diz para Deus que ele ia obedecer, o Senhor ele vai falar, eu não vou ler, depois se você quiser ler, você lê esse capítulo antes de dormir na sua casa. O povo está ali e o Senhor, eles falam que eles vão obedecer a Deus. Mas o que acontece? Antes daquele povo fazer o que Deus queria, Deus falou: Moisés, então diga àquele povo que eles vão precisar se santificar, lavar as vestes deles. E assim que o Senhor me quer e te quer nessa noite, querido, lavar as nossas vestes. E foi dada uma ordem àquele povo, que até um limite eles chegariam, mas passando dali eles não poderiam ir, porque eles seriam mortos. E Moisés dá ordem segundo a palavra de Deus, exatamente: limpe as vestes, santifique-se por 3 dias, não tenham relações com mulheres, para que eles pudessem o quê? Se achegar diante de Deus. E hoje, e eu estou dizendo isso no tempo da lei, mas nós vivemos hoje no tempo da graça, para a glória de Deus. E às vezes nós chegamos sujinho, quebradinho, faltando um pedacinho. Às vezes chegamos diante de Deus com uma vergonha, não é, irmãos? Às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu tenho uma vergonha de chegar diante de Deus. Mas eu falo: Senhor, eu sei que talvez a minha veste possa estar manchada, mas é diante de Ti que eu quero me limpar. É no meu deserto, é no meu secreto, é na onde eu vou sentar, ajoelhar, deitar, sei lá como você ora. Às vezes, irmã, você tem os joelhos pretos de orar. Glória a Deus. Mas muitos têm os joelhos pretos de orar e têm um coração altivo para Deus. Então, pouco importa um joelho escurecido, irmão, se o meu e o seu coração não estiver verdadeiramente quebrantado, contrito diante do Senhor. Quando eu e você entra em secreto para orar a Deus que está nos céus. Quando Moisés ele fala para aquele povo, o Senhor ele dá essa ordem de santificar. E queridos, eu vou te dizer nessa noite, eu não sei que mancha a tua veste, eu não sei, mas eu vou te dizer com toda a autoridade do céu: se o Senhor está dando a ordem para santificar, lavar as vestes, é porque Ele vai te ajudar a se limpar, amém? Amém, igreja? Você crê que o Senhor é capaz, Ele pode todas as coisas? Nós acabamos de ler que Ele é dono de tudo, inclusive de nos ter e nos chamar de propriedade peculiar. Aleluia. E Ele dá ordem para aquele povo. E no versículo 16 a palavra diz assim: e aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E o versículo 18: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte
monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Aleluia! Glória a Deus. Irmão, imagina aquele povo que estava ali, lavado as vestes, 3 dias, fizeram o que Deus fez. Vem um trovão, vem buzina, aquilo estremece tudo. E não sou eu que estou falando, irmão, eu acredito em cada vírgula que está escrito aqui. Um dia eu vi um pastor dizendo assim, um ateu conversando com um pastor, e ele estava questionando, e ele disse assim para o pastor: e se o próprio Deus chegar aqui hoje e falar para você assim, tudo que está escrito aqui foi mentiroso? Pensa num homem de uma sabedoria, pensa num homem do Espírito de Deus. Ele falou assim para aquele ateu: mesmo que ele chegasse e me dissesse que era mentira, eu diria a ele, pode ser mentira, mas o que o Senhor fez em mim, eu sei que é verdadeiro. Amém? E assim eu creio, irmão, que quando Deus ele manda sinais, quando Deus ele move o céu, quando a gente chora na presença de Deus, é um sonido na alma, é uma buzina que toca, é um anjo que canta, é uma bênção que é derramada, é uma nuvem de glória que abençoa a nossa vida, é a fumaça de glória que adentra onde nós estamos, é onde nós somos libertos, nós somos curados, somos sarados, é onde o som do céu ele tem que tomar conta da nossa mente, é onde essa buzina é entoada, ela precisa estremecer o nosso coração, é onde eu e você precisamos a nos derramar quando o Senhor ele dá um tom no céu a nosso respeito. Amém? Porque quando nós sentimos a presença de Deus, eu creio, querido, que aonde nós estamos, o céu se move a nosso favor. Às vezes eu ando diante do Senhor, não tenho vergonha. Às vezes eu estou andando na rua assim, eu acho que tem gente que acha que eu sou louca. Parece que eu tenho uns 10 anjos assim, que eu estou vendo andando do meu lado assim comigo, assim, ó. Eu vou te falar, irmão, tem dia que eu saio de casa tão arrebentado que eu falo assim, ó, é anjo do Senhor, se eu cair agora aqui, me levanta, que é eu que vou. E é assim que o Senhor, ele quer que você venhamos a fazer, amém? Não é espírito de temor, não, é acreditar que quando ele manda o som do céu, é para te curar, é para te libertar, não é para a gente andar como anêmico. Irmão, em nome de Jesus, nós não somos enfermos. E mesmo que tivéssemos enfermidades, o nosso espírito ele tem que ser vivificado na presença, na autoridade do céu. É assim que o Senhor ele quer fazer através da minha e da sua vida. Moisés, quando ele pegou aquele povo, ele teve que ter coragem. Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus. E eu creio, queridos, que no nome de Jesus, o Senhor, ele não me fez nascer primeiro para depois eu ter um propósito. Não, antes de eu nascer já tinha um propósito já para a minha vida. Assim é comigo, assim é com você. A igreja de Jesus nesses tempos, ela dorme, ela anda atrás de um monte de coisa e não é da palavra de Deus. E é de entristecer o coração da gente. Atrás de movimento, atrás somente de barulho. Eu não estou dizendo que movimento e barulho não é do Senhor. Ai, mas está falando isso porque a nossa igreja é pequena. Não, querido, Deus sabe que eu não estou dizendo isso. O desejo do meu coração é que nós venhamos encher essa cidade da glória de Deus através das nossas vidas, e que vidas sejam ganhas, e que não caiba mais gente nessa igreja. Eu não estou dizendo nesse sentido. Eu estou dizendo no sentido de glorificar e exaltar homens, e esquecer de dar glória e exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós começamos a santificar homens, você acha que se Moisés tivesse sido aquele cara que falasse com Deus, batesse a mão no peito e falasse, eu curo, eu faço, eu sou, você acha mesmo que viria uma fumaça do céu, que trovão iria estremecer, que buzinas seriam tocadas e que ia descer fogo do céu, irmão? É essa autoridade que eu estou dizendo. Porque vindo para cá eu olhava um monte de gente andando na rua, eu falava, Senhor, esse povo acho que olha para nós e fala, ó, os crentes estão indo para a igreja. Às vezes até dentro da nossa casa, irmão, a gente escuta isso. E a gente parece doido mesmo. E eu falava assim, Deus, e assim eu penso deles, quanto tempo desperdiçado sem estar na presença do Senhor, amém? E é para isso que Deus vem nos chamar. E de tudo o que foi dito aqui, o que eu espero que você tenha guardado no seu coração, irmão, o Monte Sinai existe.
Um lugar que Deus vai bradar com uma voz do céu, e Ele existe e está mais perto de você do que eu e você imagina. A nossa distância do Senhor, ela é uma oração. Quando Moisés, ele fala aqui, se você for lendo no capítulo 20, vai ser aonde vem os 10 mandamentos, e o Senhor, ele vai dizer àquele povo que ele tirou da casa de servidão. No capítulo 19, ele fala que se obedecer e escutar e guardar, nós seremos propriedade peculiar do Senhor. O que antecedeu, quando Deus ele dá as leis a Moisés. E as leis é para quê? Para obedecer. Obedecer para quê? Para não pecar. Não pecar para quê? Para santificar. Santificar para quê? Para estar na presença de Deus. Amém? É assim que Deus faz na nossa vida. E esses dias eu estava pensando comigo, fazia tanto tempo que eu não li os 10 mandamentos. A gente começa a ser crente, a gente começa a esquecer de coisas essenciais, viu? E o Senhor puxou minha orelha nisso, e eu passo para vocês esse puxão de orelha. O significado, às vezes a gente lê aquela coisinha: não matarás, não furtarás, não desonrar o pai e mãe. O irmão, quando você lê Êxodo 20, leia, é mais profundo um cadinho esses 10 mandamentos. E aquele povo, depois que recebe, quando vai os 10 mandamentos, aquele povo falou: Moisés, fala lá você com Deus que nós não vamos mais lá não, porque nós vamos morrer se nós for lá. Porque, irmão, é um temor. Mas a gente vê mesmo assim, quem ouve, quem fala com Deus, ainda assim cai em pecado, ainda assim se desvia dos caminhos do Senhor, ainda assim tende a pegar o caminho mais largo. Mas o Senhor, Ele vai me dizer e te dizer nessa noite, em João 14, nós falamos em Êxodo, no tempo da lei, mas João 14, Jesus, Ele vai falar conosco. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Essa é a própria palavra de Deus entoada, irmão. É Jesus falando. O mesmo Deus que falou lá com Moisés no Monte Sinai e deu ordem para aquele povo, é o mesmo Deus que declara através do Evangelho de João 14 que nós faremos obras maiores as que Ele fez. E o irmão leu em Apocalipse o quê? Que se nós confiarmos no Senhor, certamente nós vamos ter um trono lá do lado de Deus. Amém? Como que Deus é fiel, irmão. Você pode se levantar em nome de Jesus. Aleluia. E eu falo tão ligeiro para pregar que esse dia eu falei: meu Deus, o irmão que lute para entender o que a irmã fala, né? Porque eu tenho uma necessidade, irmão. Eu sei que Deus vai me ensinar. Eu sei, porque eu quero aprender da parte do Senhor. Mas sabe por que eu falo? Porque eu também tenho uma necessidade de me curar. Eu tenho uma necessidade de me santificar. Eu tenho uma necessidade de mudar para agradar a Deus. Eu tenho uma necessidade de querer fazer, ouvir, obedecer, ver o que Deus está fazendo, tudinho, querido. E quando eu lia esse João 14, eu me lembrei dessa canção. Irmão, é tão lindo, ele já começa assim: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque quando nós somos convidados a entrar num deserto, o nosso coração teme. Quando somos convidados a entrar num deserto, às vezes nós não entendemos e mesmo assim somos forçados a entrar. Porque tem coisas que Deus, Ele só vai fazer no deserto. E tem coisas que eu e você só vamos entender se nós estivermos no deserto com Ele. Então,
Então, se você está no deserto, irmão, glória a Deus, aleluia. Se você não está, glória a Deus, aleluia também. Mas eu vou te dizer algo. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda esse Deus poderoso que quis ali fazer um concerto com um povo que era o povo de Israel. Deus queria que todo aquele povo falasse dele e que não se desviasse dos caminhos do Senhor. Assim vem Mateus 6:6 e nos ensina, João 14, e diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e não fosse assim, ele não teria nos dito. Então, se ele disse, eu e você precisa acreditar e querer habitar na casa do Senhor, aleluia. Irmão, em nome de Jesus, que essa palavra saia queimando dentro do seu coração aqui. É Jesus falando comigo e com você. É Jesus declarando na palavra dele. Se a palavra diz que é, porque é verdadeira. E mesmo que se chegasse alguém e falasse não é verdadeiro, eu e você teríamos a mesma resposta, amém? Porque essa resposta eu guardei para mim desse pastor. Mesmo que não fosse verdadeira, aquilo que foi transformado em mim, eu sei que é verdadeiro. E eu sei que muito Deus ainda vai fazer, amém?